pessoal! Bem-vindos ao 4º episódio do podcast da Industrial. Eu sou a Mariana Bertoldi e hoje, nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre gestão da rotina industrial. O que é isso, né? Por que a gente vai falar sobre esse tema? A gente sabe que na indústria, né, no chão de fábrica, existem processos que são bem estabelecidos e padrões que devem ser seguidos e a gente precisa manter aí em conformidade todo esse funcionamento da fábrica. E hoje é isso que a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje. E eu trouxe meus convidados aqui para falar um pouco sobre isso. Gente, por favor, se apresentem. Pode começar aí, Isa. Então, boa tarde, gente. Sou Isabela. Eu atuo como gestora de projetos do time iPrimum na Industrial. Eu também atuo junto com o Enan, nosso head de produto, no entendimento e na definição do escopo de novos projetos. Bem, eu sou o Luiz Henrique, atuo no time de inteligência artificial. Estou aqui meio de gaiato, meio que não. Já atuei anteriormente no time de desenvolvimento e estou aí para contribuir com o papo. Meu nome é Elielson e eu sou líder técnico do time a equipe técnica de desenvolvimento e trabalho principalmente com o desenvolvimento do produto iPrimum. Legal, gente. Muito massa. Bom, para a gente começar explicando um pouco esse tema, né? Eu acho que eu vou convidar a Isa, que ninguém melhor que ela, uma engenheira industrial, para explicar para a gente o que é esse tema gestão da rotina industrial. E aí, Isa, conta um pouquinho para a gente o que significa esse termo. Então, Mari, primeiramente, quando a gente fala de rotina, né, numa empresa, de modo geral, ela pode variar muito dependendo do ramo da empresa, né? Então, quando a gente fala de rotina para uma startup, por exemplo, na Industrial, a gente fala de, ok, a gente tem processos definidos lá na Industrial, mas a gente permite mutações nesse processo. Então, a gente tem um objetivo que a gente quer atingir e a gente possibilita, né, por meio da nossa cultura, dos nossos processos, mudar e a gente propor mudanças para que a gente melhore e atinja esse objetivo final. Numa indústria, a rotina é um pouquinho diferente, porque a gente está falando de normas de segurança, normas de confiabilidade, que qualquer mudança nesse processo, ela pode causar risco não só no produto final, mas sim na vida daqueles colaboradores. Uhum. Então, ela é um pouco diferente. Então, essa rotina na indústria, ela tem que ser muito mapeada. Então, a base dessa gestão da rotina industrial é a geração de informações, né, para que tudo seja relatado, para evitar qualquer tipo de problema. E se houver algum tipo de anomalia, de desvio nesse procedimento operacional padrão, a gente consiga tratar. Então, entendi. Basicamente é isso. Então, basicamente, qual que é a importância, assim, dessa gestão da rotina? Qual que é a maior importância que você diria? Então, numa indústria, levando em conta que existem riscos no processo e que tudo tem que ser muito mapeado em prol da segurança dos colaboradores, a principal importância da gestão da rotina é a gente estar registrando e erradicando anomalias. Então, a gente tem um processo, né? Os processos são muito bem definidos e qualquer desvio pode gerar risco, pode gerar uma falha de um equipamento. Então, o principal objetivo e a importância é que a gente consiga relatar essas anomalias, mapear essas anomalias, gerenciar isso, né? Gerenciar essas informações para que, exatamente, quando vier a acontecer alguma coisa, a gente conseguir atuar em cima disso e também trabalhar com dados históricos, né? Caso a gente faça um mapeamento de algo que já aconteceu, para a gente que futuramente a gente não tenha o mesmo tipo de problema, né? Exatamente. Legal. É basicamente isso. Bacana. E assim, quando você fala de implementar essa gestão da rotina na fábrica, quais são os passos para fazer isso de forma bem estruturada? Uhum. Então, segundo a literatura, a gente tem 3 principais pilares, assim, da gestão da rotina, né? Então, o primeiro é a padronização dos processos. Então, para todo processo, eu tenho que ter um procedimento operacional padrão, que deve ser seguido e respeitado por todos os operadores, mesmo nível operacional, mesmo nível gerencial. A gente tem que erradicar as anomalias, então gasta-se muito esforço e metodologia para estar tratando e erradicando essas anomalias. E o terceiro é estipular metas de produção, né? Então, ou seja, num cenário normal, a usina operando normalmente, a gente tem uma meta, então todo mundo vai trabalhar de forma que a gente consiga atingir essa meta. Então, esses são os 3 pilares, assim. E, na prática, para a gente estar implementando isso, a gente tem algumas grandes macroetapas, né, que a literatura ela informa, que é basicamente o primeiro, a gente definir as funções. Então, a gente definir bem as funções operacionais, as funções gerenciais, e definir essas funções, quais as responsabilidades de cada um, para que todo mundo saiba o que fazer e como fazer. Né? O segundo é basicamente padronizar os processos. Então, eu tenho a padronização, o que deve ser feito na condição normal de operação e no caso de uma anomalia.
O terceiro é um monitoramento desses procedimentos operacionais padrão. Então, os supervisores de fábrica, eles têm a responsabilidade de monitorar esse processo. E o quarto nível é relato de anomalias. Então, também tem que ter um procedimento claro, né, que seja claro para nível operacional e gerencial, no que fazer em caso de anomalia. E o quinto é basicamente a organização do processo. O 5S, né, a metodologia do 5S. Porque a organização numa indústria e numa operação é muito importante. A organização, ela é um indicativo direto na produtividade. Então, o ambiente organizado, ele vai produzir mais e melhor. Poxa, perfeito. Muito massa sua explicação. Muito bem bom legal. Você falou aí sobre a metodologia 5S também, né? Me conta algumas ferramentas também que são utilizadas na implementação da gestão da rotina que vocês utilizam no dia a dia. Então, como eu expliquei, a gestão da rotina ela é baseada muito em informação, né? Então, o objetivo é a gente estar relatando, gerando informação, igual o Rico falou de histórico também. Então, é muito importante que a gente tenha um histórico para isso. Então, nada melhor que a gente usar ferramenta de registro de informação. Uhum. Então, isso pode ser feito via planilha Excel, um documento Word para a gente estar fazendo relatório de turno. E a gente, por exemplo, tem alguns softwares para a gestão da manutenção, para a gente gerar uma nota de manutenção. Então, se ocorreu alguma anomalia, a gente consiga registrar uma nota de manutenção para que o operador faça a manutenção e registre que foi feito, que o problema está corrigido. Então, basicamente, são ferramentas que pode ser uma planilha, pode ser um documento de texto para que a gente registre e gere histórico. Isso aí. Legal, bacana. E aqui na indústria, né, a gente trabalha com gestão da rotina, né? O pessoal aqui trabalha, o Rico trabalha mais no time de IA, mas, mesmo assim, a gente tem um produto, né? Que a gente faz essa gestão da rotina nas indústrias. E eu queria que vocês contassem, né? Principalmente o Alielson e o Rico, que estão aqui há mais tempo, né? Eu não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam o podcast no primeiro episódio, o Rodrigo, que é o nosso CEO, contou a história da indústria. E aí... A indústria, na verdade, ela não é tão nova assim. A gente fez um spin-off da Evo, né? Então, a gente já existe já há mais de 10 anos aí. E esse produto de gestão da rotina que a gente fala, ele já existe desde 2012, né? 2011, 12. Eu acho que começou... por aí, 2012. Eu acho que começou... Isso. Você lembra mais ou menos? Eu acho que foi isso, né, ali? 2012, né? Sim, essa última versão web foi por aí mesmo. Isso. Meados de 2012, por aí. O avô do que a gente tem hoje, do iPrime, né? Eu acho que foi isso. Sim, na verdade teve origens mais enraizadas, né? Mas, assim, essa versão que nós temos, ela surgiu por aí. Conta aí pra gente um pouquinho. Então, antes de termos um produto definido assim como o nosso, a gente tinha projetos que a gente fazia com base em demandas do cliente. Então, o cliente aparecia assim, e solicitava alguma coisa para a equipe anterior, que era uma equipe bem pequenininha, né? Tinha algumas pessoas apenas. E aí foram se desenvolvendo, né, várias ferramentas. Só que essas ferramentas, elas eram embasadas em cima da plataforma do SharePoint. Então, a gente tinha que trabalhar dentro de um escopo bem fechado, tipo uma caixa preta ali que a gente não entendia. A gente só entendia as bordas, né, do que a gente fazia. E não tinha muito apoio, assim, era muito difícil encontrar material para estudar, para achar soluções para os problemas que apareciam. E acontecia muito da gente não conseguir alcançar o que a gente queria. Eu lembro assim, que havia problemas para a gente colocar um botão redondo numa página. Era tudo botõezinhos quadrados. O Rico deve lembrar desse problema de colocar um botão redondo. Era difícil. Então, esse aí foi a raiz de todo o produto, né? Foi esses pequenos projetinhos que nós fomos criando ao longo do tempo. E isso foi juntando numa ferramenta, até que um dia bateu um estalo e a gente pensou assim, e se a gente fizer isso, nosso? A gente sair do SharePoint, a gente criar o nosso produto. Então, teve um momento que teve assim, um corte. Daqui para frente, a gente vai trabalhar num produto nosso. A gente parou de pegar projetos, né, durante um ano e meio, mais ou menos. E a gente focou só em pegar todos esses nossos projetos e criar um produto. E aí começou a nascer aquele cerne do sistema, que é esse avô que a gente foi lá na meados de 2012, por aí, a gente começou a fazer esse desenvolvimento. E aí a gente tem agora um produto nosso. E a gente começou a vender um produto que não é só para estar na plataforma do SharePoint de um cliente específico, mas a gente pode pegar esse produto e oferecer a um cliente sem que ele precisasse ter um SharePoint, sem que ele precisasse pagar licenças externas de outras ferramentas que a gente tinha obrigatoriamente que existir. Então,
foi crescendo, né? Foi crescendo o nosso produto. E ele foi passando por várias transformações também. Então, teve um momento em que a gente foi recebendo mais demandas, mais produtos, isso foi agregando, foi crescendo, foi tendo módulos, e aí a gente chegou no momento que vimos assim, agora a gente tem que dar uma retransformada nisso aí, a gente tem que fazer uma versão nova. Então, a gente envolveu também esforço em pegar esse projeto inicial e aí transformar ele numa nova versão. E a gente começou a implementar uma versão assim, 3.0, e aí agora a gente está com o produto finalizando assim, o iPrimal já com todos os módulos, tentando migrar todos os módulos que nós temos até então. E tá ficando legal, Legal, você deu uma resumida boa, né? Foi sensacional, porque o Ali passou por todo esse processo, né? Sim. Quando eu entrei, o Ali já estava na empresa, e no momento que eu dei esse intervalo de tempo que eu fiquei ausente da empresa, aí, o Ali levou isso tudo. Mas eu acho que é importante ressaltar que quando a gente... e aí talvez o Ali possa confirmar, quando a gente decidiu sair do SharePoint, a gente conseguiu... Porque, assim, qual era o objetivo do porquê de sair do SharePoint? Além de ter a limitação da tecnologia, do como a gente poderia desenvolver, mas o SharePoint era um limitante para a gente colocar o nosso produto nos clientes, né? Uma vez que a gente não tem mais o SharePoint como a plataforma para hospedar o nosso produto, a gente começa a ter toda e qualquer indústria que, principalmente aí no setor celulose, né? Mas o nosso produto ele é aderente em outros setores, mas a gente consegue colocar o produto em qualquer indústria que não necessariamente tem necessidade do SharePoint instalado, que anteriormente era um requisito, né? Que era um impeditivo de a gente conseguir colocar. Às vezes a gente até tinha cliente, mas a limitação do SharePoint, que era uma licença cara na época, impedia a gente de estar colocando o nosso produto. Então, assim, foi um baita salto para que a gente conseguisse, de fato, chegar onde estamos assim agora. Legal. E até por isso que o nosso nome é Industry All, né? De todos os setores. Justo. É isso aí. Bom, vocês explicaram de forma geral, mas eu acho que agora, assim, para o pessoal entender mesmo o que é, como é que a gente trabalha com gestão da rotina com esse produto, né? Como é que surgiu isso? O que o produto faz, de fato? O que vocês fizeram pela primeira vez? O que vocês desenvolveram pela primeira vez? Qual era o problema que vocês queriam desenvolver, assim, resolver, né, no caso? Assim, o cerne mesmo do nosso produto, ele começou ali com o tratamento das ocorrências que acontecem no cotidiano de uma fábrica. Sejam elas umas ocorrências normais, assim, rotineiras, ou ocorrências totalmente anômalas, né? Por exemplo, uma falha, uma quebra, ou algo fora do lugar que pode gerar algum risco, algum problema. E o cliente, normalmente, ele tinha toda essa informação em modelos de dados, assim, que era custoso para ele trabalhar com isso. Seja, sei lá, salvar em planilhas de Excel ou salvar em documentos, em PDFs. E aí surgiu essa necessidade, então, de colocar essas informações de forma utilizável dentro de uma plataforma e deixar os dados acessíveis até para poder mostrar gráficos, para poder fazer reuniões. Então, começou assim. Essa foi a demanda inicial. Nós precisamos tratar as ocorrências. Então, surgiu o módulo do iProduction, que foi um dos primeiros. Inclusive, inicialmente, ele era chamado de módulo de ocorrências. E esse módulo, ele foi depois dando uma abertura para o tratamento de perdas de produção e também relatório de turno de fábrica. Então, surgiu essas 3 ferramentas dentro deste módulo. Esse foi o inicial. Isso foi uma ferramenta assim, que embasou todo o ecossistema que envolve o produto. E, basicamente, né, a partir disso, o cliente foi enxergando demandas. Então, foi aparecendo os demais módulos. Legal. E esse é legal falar também que esse módulo, ele tem integração com outros sistemas, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, que é muito importante aqui, que é a integração de sistemas, né? Eu acho que é legal você falar disso também. Sim. Quando a gente fala de perda de produção, por exemplo, o que é uma perda de produção também é uma definição que o cliente tem que passar para a gente. Então, assim, depende muito do que o cliente diz que é uma perda, né? Às vezes ele tem mensurado esse valor e quer passar para a gente. Às vezes ele tem um valor de uma meta. Então, se ele produz até ali, não houve perda. Se ele produz abaixo disso, então teve uma perda.
Agora, como que a gente faz para poder obter esse dado, né? Às vezes ele tem essa informação em um banco de dados dele próprio. Às vezes ele tem um servidor que fica gerenciando esse tipo de informação. Às vezes está armazenado num sistema SAP. Então, assim, a gente precisa coletar essa informação e trazer para poder fazer os relatórios em cima dessa perda. Houve uma perda no turno da noite hoje. Por quê? Aí alguém tem que comentar, falar que houve algumas ocorrências, inclusive a integração com ocorrência é muito clara. Tipo, essa perda aqui aconteceu porque a esteira parou. Aconteceu porque quebrou um cabo de força em algum lugar. Então, a pessoa pode fazer todo o relatório, anotar quais foram as ocorrências relevantes para aquela perda acontecer. E essa integração, ela é essencial, porque é ela quem dispara essa criação da perda, e aí, sim, o cliente pode atuar em cima desse formulário de perda e dar todos os detalhes sobre isso. Legal. Exatamente. E eu acho bem interessante comentar também ali que essas ocorrências, elas geram informações muito relevantes. Por exemplo, se teve alguma perda de produção e ele tem uma perda de produção registrada, se você consegue cruzar isso com, por exemplo, uma falha de um equipamento, você já tem um diagnóstico do porquê que você não conseguiu produzir o que você estava planejando, você sabe que tem uma falha de um equipamento. E a gente também tem um módulo de análise de falhas, que se o equipamento falhou, a gente consegue, e se ele está falhando recorrente, que está gerando uma perda de produção recorrente também, a gente consegue fazer uma análise de falha para tentar propor um plano de ação, né, para tentar corrigir, eliminar essa anomalia na raiz. Então, assim, além disso, é muito importante a gente entender o problema, o porquê desse problema e também está fazendo ciclos, né? Um ciclo PDCA mesmo, tratando esse problema e que isso não ocorra novamente. Em um lugar único, né? Integrado. Então, a ferramenta ela te dá essa possibilidade, né? De ter as informações consolidadas de forma a você conseguir interligar essas informações e fazer essas análises. Então, muito legal mesmo, muito bacana. Resumidamente, exatamente. Você pega lá o dado de perda de produção do PINS, por exemplo, traz para cá, para o Industrial, depois você gera uma nota de ocorrência no SAP, por exemplo. Tudo integrado em uma plataforma só, isso facilita. Sim, muito amigável, de fácil acesso. Então, assim, muito bacana, muito bacana. Exato. Importante também tratar essa questão de gerar notas em SAP, inclusive outras integrações que a gente tem em alguns sistemas. Depende muito da necessidade do cliente. Então, às vezes ele tem sistemas que nem são tão conhecidos assim de mercado, mas ele precisa ali que aquela ocorrência que ele está gravando seja exportada para algum outro sistema. Então, a gente faz esse tipo de integração também. Com o SAP é muito claro isso, porque a maioria dos clientes tem informações salvas, né, no sistema SAP. Então, a gravação de uma ocorrência, ela fica no nosso sistema e a informação é muito boa para a gente poder oferecer dados gerenciais para o cliente. Porém, ele precisa abrir uma nota de manutenção. E é custoso ficar manipulando, né, duas informações em dois lugares. Então, a gente faz essa integração também para quando ele estiver gerando uma ocorrência, ele fala assim, eu preciso gerar uma nota de manutenção para esse problema. Quebrou correia, precisa trocar. Ele descreve na ocorrência e já imediatamente pede para abrir uma nota de manutenção no SAP e o sistema vai e gera. Isso, assim, bem integrado, de forma bem fácil, né? Com a cara bem simples para o cliente usar. Para não precisar ficar utilizando vários sistemas, você tem um lugar único onde você centraliza as informações, onde o usuário tem fácil acesso e consegue criar, gerenciar, acompanhar tudo isso da plataforma. Então, é realmente um ganho muito grande. Para quem está trabalhando no dia a dia, fazendo a gestão, é realmente um ganho muito grande. Bacana. Exatamente. E aí, assim, a gente falou aí um pouco do iProduction, de como começou, né? Mas como o Ali mesmo falou, tudo veio de uma demanda do cliente, né? Então, assim, ele resumiu, falou de forma resumida que o cliente sempre precisava de alguma coisa, então a gente acabava desenvolvendo. E aí a gente acabou desenvolvendo 12 módulos hoje, né? Temos muita coisa. A gente fala aqui de gestão da rotina de uma forma simples, mas quando você vai aprofundando, a gente vê como que tem coisa aí, como que dá para explorar isso, né? E aí eu acho que seria legal explicar um pouco assim, poxa, legal, começamos com iProduction. E depois? Veio o quê? O que o cliente pediu, sabe? Acho que seria legal falar um pouco sobre alguns outros. Eu acho que a gente não precisa falar dos 12 aqui. Não. Um já foi comentado, inclusive, né? O iFailures, né? Sim, o iFailures, ele veio, para complementar mesmo, porque é um módulo, assim, que ele serve para tratar anomalias. Então,
Só que o cliente não queria criar um tratamento do nada. Então, ele chega no módulo do iProduction e pede para gerar uma anomalia. Isso foi, assim, recebido de uma forma muito agradável pelo cliente, porque ele pode escolher o que ele quer analisar, né? Fazer filtros e tudo mais. Então, ele pega esses problemas que aconteceram e vai fazer uma análise em cima. Aí fica tudo documentado. Se eles fazem ações e depois não resolve, eles refazem o processo de análise e ação e depois verificação novamente. E até chegar uma solução de um problema. E isso fica tudo certinho documentado. Então, o iFilters veio na sequência. E depois foi vindo outros módulos. Aí eu lembro do iProcess, por exemplo, tratamento de variáveis de processo. Você monitora outras variáveis que também são feitas por integração. E o cliente, novamente, ele é que manda a forma de integração, seja banco de dados, SAP, sistemas PIMS. Então, a gente consegue, de algum ponto que o cliente nos dá acesso, ficar monitorando uma variável e falar, olha, essa variável aqui, ela tem que estar em tantos graus, e fica observando. Se isso sair muito do esperado, da meta, então ele vai gerar uma ocorrência. Então, aí começou a fazer a integração de uma ocorrência com o tratamento de variável. Uhum. Isso é muito útil no caso de você receber de forma meio ativa, assim, uma ação que você deve executar para poder resolver um problema que às vezes você não estava percebendo. Então, esse produto foi um sequencial assim, muito bom para agregar, né? Um módulo muito bom para agregar no sistema inteiro. E assim, demandas foram surgindo. Também tem o iMeets, que é o sistema para você gerenciar atas, para você gerenciar participantes. De reunião, né? Sim, enviar e-mails. Eu acho que tem muitas funcionalidades, né? Assim, quando a gente pensa em criação de um novo módulo, por exemplo, existem critérios que devem ser seguidos. Vamos criar um novo módulo? Vamos. Mas quais são esses critérios para se criar um novo módulo, assim? Então, Mari, basicamente, assim, a gente tem uma relação de parceria muito, primeiramente, né? Uma relação de parceria muito legal com nossos clientes. Então, assim, é tudo muito conversado. Então, assim, basicamente, o cliente chama a gente vai até o cliente, tem uma conversa, ele explica todas as dores que ele tem, né? Quais as necessidades. E a gente avalia se essa necessidade que o cliente está precisando ser atendida, se faz sentido pra gente, se faz sentido pra gente, quanto indústria, inserir isso no nosso produto, se ele é replicável, né? Ou seja, a gente conseguiria pegar, porque como falamos, né, a gente migrou de uma empresa de projeto para uma empresa de produto. Então, a gente tem que... Um dos requisitos é que ele seja replicável, porque ele tem que ser um produto. E o terceiro é se é para a indústria, né? Então, acho que o principal, né? Acho que o nome da nossa empresa já deixa muito claro isso. Então, se ele é para a indústria, a gente faz. Legal. E desenvolvemos juntos. Deixa eu falar. Sobre demanda de clientes, assim, quando a gente fala que faz sentido para a gente, né? Porque nós temos um produto que tem um objetivo específico e esse objetivo ele não pode ser tipo genérico de abraçar o mundo, né? A gente tem que colocar uma borda. E eu lembro que a gente trabalhava em época de projeto com sistemas de solicitações, a gente tinha muito disso. Esse sistema de solicitações, ele acabou não entrando assim como um módulo, porque ele assim, é algo que agregaria para um cliente específico ou talvez até um outro cliente específico. Mas, com relação ao produto iPrime, ele não agrega muito. Então, por exemplo, a pessoa solicitar um empréstimo ou solicitar uma viagem, já é meio que fora do escopo, né? Então, isso, durante projetos, a gente trabalhava, dava manutenção e tudo mais, mas isso era na época do SharePoint, então a gente tinha ali uns sistemas ainda que faziam isso, e a gente não agregou esse tipo de coisa no nosso produto. Entendi. Então, tem que fazer sentido para o cliente, para a gente e para outros possíveis clientes também. Perfeito. Eu acho que é muito isso. E assim, a gente já tem uma longa história, né, de desenvolvimento, de parceria. Eu acho que tudo isso também depende muito da parceria com o cliente, né? Se não fosse a parceria, acho que nada disso teria sido real, né, concretizado, assim. Vocês têm alguma história bacana de contar sobre esse tempo todo de história aí com os nossos clientes, que vocês lembram? Cara, as histórias... Tem muitas histórias. Tem muitas histórias, assim. Muitas histórias de viagens, muitas histórias... Pode contar aí
Rico, não tem problema não. A gente ouve. Não, joga na roda. A gente tem histórias de viajando para cliente. A Veracel é um cliente clássico que está com a gente desde o começo, né? Desde quando eu entrei em 2011, a gente já fazia naquela época projeto para a Veracel, e é muito nessa pegada que o Ali falou agora, nos sistemas de solicitações. E, cara, eu lembro que, assim, a gente passava... na época, a Veracel, ela tinha a pousada, né? Na época, do lado, né? E coisas que eu lembro muito da gente passar altas horas. Assim, precisamos entregar e a gente ficar até altas horas na fábrica. A gente tomava café, almoçava, jantava, voltava para trabalhar. E como a pousadinha era muito perto, a gente ficava até às 10 horas para conseguir atender, né? Porque, assim, quando a gente está no cliente, a gente quer dar atenção para o cliente. Então, a gente, geralmente, chega na segunda e vai embora na sexta. Então, a gente quer dar toda a atenção do mundo justo para o cliente e tentar sanar todas as dores possíveis naquele intervalo de tempo. Levando, assim, o mínimo de dever de casa. Então, assim, eu tenho muita recordação de a gente ficar muito tempo no cliente, chegando tarde, mas, assim, era muito gratificante, porque chegava no final, eu não lembro de nenhuma vez que eu voltei sem ter resolvido todas as situações, as questões. Não vai ser problema, porque a gente tinha problema, né? Mas era problema de implantação, de integração, que é normal. Mas eu lembro muito dessas situações de cliente, assim. O Ali salvou muito a gente, muito. Assim, o Ali, na verdade, o Ali falava que a gente não tinha muito onde pesquisar, né? Porque era um negócio meio assim, meio difícil de você achar as coisas na internet em relação ao que a gente fazia. Mas isso era difícil pro Ali, porque pra gente era muito fácil, porque a gente achava o Ali, entendeu? Então, assim, uma hora... Às vezes, o Rodrigo até blindava um pouco o Ali, né? Falou, gente, o Ali precisa, né, dar vazão às demandas deles, né? Na época, a gente começando, o período de estágio e tal, então, de fato, a gente sugava bastante o Ali. Mas, assim, era difícil pro Ali pesquisar. Pra gente era fácil, porque o Ali tava ali pra socorrer a gente. Como que era pra você? Surgia. Essas histórias que o Rico conta é muito, muito realístico. O que a gente tinha, assim, não era problemas. Às vezes a gente chegava no cliente e tinha um set de coisas para fazer. Tem que implantar, tem que fazer, como diz... levantamento de requisito, documento de requisito, às vezes prototipar, às vezes, era um tempo de reunião, a gente estava indo lá para discutir algumas coisas, então, no tempo que o Rodrigo estava... Desculpa te interromper, tá ali? O tempo que o Rodrigo estava conversando e discutindo as coisas com o cliente, a gente já estava no computador lá anotando e já fazendo meio que um protótipo para que, numa próxima reunião, a gente já pudesse aproveitar, porque é o que eu falei, a gente tinha que aproveitar aquela janela, aquele intervalo da semana... Para sair com tudo. E com menos possível de dever de casa, né? Então, a gente só trazia para casa o quê nessa época? Só assim, beleza, vamos fazer o documento de requisitos, porque aí tem que ser descrito com mais atenção e tudo mais. Mas, assim, era justamente isso que ele tá falando, cara. E aí, a gente acontecia, tem que dar um mini curso, às vezes, pro cliente, né? E juntava aquele pessoal na sala. E aí, acontecia uma coisa assim... aparecia demanda, porque às vezes a gente fazia os documentos de requisitos e era muito assim, conversa com a equipe gerencial, com a equipe de TI e tudo mais. Aí quando o usuário punha a mão, ele falava assim, mas isso daqui não ficou fácil, isso daqui podia fazer tal coisa. E era assim, vamos fazer. Então a gente pegava e conseguia fazer, e conseguia entregar, e era fantástico. Assim, a gente saía de lá com aquela sensação assim, de, poxa, eu consegui, a gente fez e o cliente está feliz. Exatamente. A gente voltava assim com pouquíssimas coisas, uns ajustes, e tinha muita integração, assim, entre a equipe, né? O Rico, às vezes, viajava e eu ficava meio que de background aqui no escritório. Então, de lá, batia um problema, assim, a gente resolvia aqui, a gente mandava de volta e eles mandavam muito bem no frontline lá. O Ali realmente salvava a gente. Continua salvando, né? Mas na época, nossa senhora, na época que eu passava continua salvando. Na época que eu atuava de frente, assim, na parte de desenvolvimento, eu tenho muito disso na cabeça. A gente passando aperto, seja com a parte de Nintex, que era uma outra tecnologia que a gente agregava ao nosso produto na época. Às vezes estava dando
problema de comunicação e não estava funcionando bem. E a gente, porque quem está de frente com o cliente, às vezes o cliente ficava do seu lado, igual a Isa está aqui do meu lado, e a gente está fazendo os testes. E às vezes um teste ou outro não ficava legal. Aí, cara, ter aquela pressão do cliente do lado, eu falei, opa, beleza, bateria de teste, a gente pontuava aquilo que não estava dando certo, não estava ok, e a gente seguia, depois a gente tinha um tempo para fazer as correções e conversar com o cliente de novo. Nessas horas que a gente tinha esse tempo, a gente perturbava ali, assim, toda hora, falava ali, porque a pressão de estar com o cliente, naquela época, né, novo, há 10 anos atrás, era muito grande, né? Mas, assim, a gente, como uma equipe, a gente já funcionava muito bem. O Work Together já funcionava muito bem, mesmo naquela época, né? Cara, era muito assim, ele precisava mexer em alguma coisa no formulário. A gente jogava pra equipe, né? Olha, precisa fazer tal coisa. E aí era aquele força-tarefa, todo mundo em cima, todo mundo mexendo ali, e cada um fazendo um pedaço, e a gente juntava, e ficava sensacional, maravilhoso. Agora, essa questão do Rico falar assim, que o cliente tava ali olhando pra você, ai, meu Deus. Não, teve uma vez eu viajei com o Rico, com o Rodrigo, e a gente foi o primeiro cliente que foi usar essa versão 1.0 do iPrime, né? Então, a gente saiu do SharePoint. O SharePoint tinha gerenciamento de usuários, de permissão e tudo mais. Quando a gente foi para a primeira versão, a gente tinha feito um sistema que trabalhava com cadastro de usuários e a gente tinha ali, né, aquele trabalho inicial de pegar os usuários que iam usar o sistema, cadastrar. Bateu lá, o cliente falou assim, mas não dá, eu tenho todos os usuários no meu AD aqui e não queria ter que cadastrar todo mundo de novo no outro sistema. E aí a gente, então vamos montar a mão e vamos fazer. E a gente teve que desenvolver assim, na hora, e era abrir o notebook assim, desenvolvendo com o cliente aqui atrás, e a gente assim, tranquilo. Pleno. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E foi uma coisa muito... Aí, o cliente entendeu, né? Porque era uma versão, a gente estava ainda... E já era conversado de que a gente estava colocando o sistema e ele ser o primeiro cliente, né, a usar o sistema naquela versão. Então, estava muito tranquilo, né? Era uma situação tranquila. Mas era uma necessidade que o cliente queria, assim, e tudo mais. E aí, a gente foi fazer. Chegou no outro dia, assim, a gente foi pro hotel, voltamos, né? Aí o cliente perguntou sobre o usuário. Tá aqui, tá pronto. Faz login aí. Aí o cliente, o quê? Tá pronto? Não é possível. Tá pronto. Tá vendo? Foi lá. Imbatíveis. E fez login. E foi absurdo. A gente não tinha internet, tinha que conectar no celular para poder pegar. Nossa, foi complicado. Legal. Mas foi muito bom. Nossa, tem muito disso bom. Também. A internet, naquela época, não ajudava tanto em alguns lugares. Nossa, era complicado para você ficar até mais tarde para ficar trabalhando. Não era tão fácil quanto é agora. Mas, olha, um relato, né, do que eu percebi, eu sou uma das mais novas, né, na empresa. Em comparação a esses dois, né? Eu sou a neta aqui. Mas acho que, assim, esses perrengues que vocês contaram, que vocês passaram há muito tempo atrás, 10 anos atrás, né? Principalmente com a Veracel, que é um dos nossos clientes mais antigos. Eu, recentemente, pude ir à Veracel, né? Já fui 2 vezes. E, cara, deu certo, sabe? Acho que, assim, todos os perrengues que vocês passaram construiu uma relação de confiança muito forte. E, assim, quando eu fui lá, eu não imaginava que ia ser assim. Eu achei que ia ser uma visita super formal, eu tava super nervosa, ir pro cliente e tal. Chegamos lá, quase um abraço. A gente saía para jantar com o pessoal da Veracel. Para um entendimento de novas necessidades, a gente ia pro quadro. Aí tava o cliente ali discutindo sobre as funcionalidades, eu não sei o que, como é que a gente ia implementar, assim, numa relação de confiança, assim, sabe, de amizade, parecia. Isso me impressionou muito. E vocês contando desses perrengues, eu acho que faz todo sentido, sabe? Eu acho que o cliente viu isso e é isso que constrói uma relação de confiança, sabe? A gente tá ali com toda a intenção, a gente pode não saber agora, mas olha, eu te garanto que a gente vai se esforçar para conseguir resolver seu problema da melhor forma. E é isso, estamos lá até hoje, firme e forte. Eu acho que isso que você falou, eu acho que todos os nossos clientes, eles percebem, mas a Veracel, que tem mais tempo com a gente, ela sabe disso, que a gente se dedica ao máximo para entregar mais, sabe? Entregar mais no sentido de, conforme o Oli falou, né? Lá atrás a gente fazia, chegava na hora, o cliente queria um negocinho a mais.
cara, faz sentido a gente fazer esse negocinho a mais? Porque vai dar muito trabalho? Vai mudar muito? Não vai. Então, eu falei, cara, vamos fazer para justamente conquistar o cliente, né? Então, às vezes, a gente ficava algumas horas trabalhando um pouquinho a mais para justamente agradar o cliente. E eu acho que é isso que faz com que, de fato, tenha esse resultado que você está comentando agora. Eu já não tive essa oportunidade de ir à Veracel. É muito bonito, por sinal, a fábrica. Sempre que a gente vai, a gente tira uma fotinha da fábrica lá, muito legal. Mas eu tenho certeza que o seu relato é realmente do que acontece, porque a gente tem essa sinergia muito grande com eles, né? Muito grande. Legal. Exato. E falando até de mudança também, igual, a gente tá sempre atualizando a plataforma, né? E isso pro operador, às vezes pode ser difícil, porque ele tá acostumado com uma plataforma. Aí a gente vai e impõe mudança. Então, talvez isso poderia gerar uma certa resistência com o operador, que é natural, né? Resistência à mudança. Mas lá na Veracel, a gente ia, às vezes, até campo e conversava diretamente com o operador, e o operador estava super motivado. Então, isso me impressionou muito. Porque eu já trabalhei com gestão de mudança e é sempre esse o empecilho, né? A resistência do operador para às vezes o usuário-chave quer, mas as pessoas, assim, o usuário que está liderando o projeto ele quer, mas as pessoas que vão usar não estão na mesma pegada, né? Exatamente. Esse é o principal desafio. Mas na Veracel não acontecia dessa forma. Sim. Então, era o operador falando, cara, eu tô sabendo que vocês estão evoluindo aí, mas ainda com sorte, eu tô super empolgado, eu tenho certeza que vocês vão entregar um resultado legal. Falei, caramba. Legal. Sim, a última pessoa que eu esperaria soltar esse elogio seria o operador, entendeu? Que é o que realmente é o que usa de forma operacional ali a plataforma, mas é um dos que estavam muito motivados. Então, essa sensação é muito boa, porque a gente que trabalha na construção, não só na tecnologia, mas qualquer coisa, um músico, um artista, essas pessoas são muito autocríticas. Você pode sempre observar. E aí, essa sensação de ir no cliente e ver que ele está gostando é algo assim, é renovador. Porque enquanto a gente está desenvolvendo algo, a gente fica se criticando. Meu Deus, isso aqui podia ser melhor, a gente podia ter feito isso, a gente podia ter feito outra coisa, a gente podia ter implementado uma regra diferente. E assim, às vezes eu mesmo ficava me criticando. Gente, eu fiz um negócio aqui, mas não tá parecendo bom, eu não sei se vão gostar e tudo mais. Rodrigo chegava para mim, o cliente adorou. Eu falei, como assim o cliente adorou? Meu Deus do céu. Mas falando isso agora, me lembra muito. E às vezes a gente realmente, assim, desenvolvendo, a gente é muito crítico, né? A gente sabe que a gente pode fazer melhor, só que nós temos prazo, né? Então, a gente tem que atender um prazo para entregar a demanda. Só que tem que, voltando a falar de histórias e juntando isso que ele está falando, e o porquê do cliente acabar realmente gostando muito, porque lá atrás, os processos que eram feitos eram processos em papel. Entendeu? Eram feitos preencher em papel. Tanto é que eu participei de várias reuniões onde o cliente mostrava o formulário que eles tinham, a entrada de dados, que eles tramitavam, entendeu? Então, assim, era um papel, eles iam preenchendo e passava para colher a assinatura da galera. Então, assim, quando você transforma isso num sistema, óbvio que o olhar do cliente, maravilha, não preciso sair daqui para ir em outro lugar para pegar a assinatura e tal. Eu simplesmente tenho isso no sistema, isso vai tramitando, eu recebo um e-mail. Então, assim, é uma evolução muito bacana que na época, obviamente, assim, eu já não vou mais à Veracel porque eu não estou atuando na parte de desenvolvimento, ainda não tive a oportunidade de ir para pegar alguma demanda, algo específico do time de IA. Ainda. Mas na época que eu ia, era muito gratificante ver esse tipo de reação, porque, querendo ou não, é o que eu fazendo comparativo com o que ele falou, é a nossa plateia, né? Em relação à música e tal, os artistas têm alguém para estar aplaudindo e tal, e ali a gente tem um retorno, um feedback das pessoas que estão de fato usando. Sim. A gente via o cliente, vou sair para reunião, juntava ali o pessoal, ele ia no sistema e fazia o filtro dele ali das ocorrências do dia, das ocorrências da semana, tudo separado por área e tudo mais. Aí ele pegava aquele arquivo, aquele gráfico, saía para a reunião, inclusive usava o iMeets para poder fazer uma ata. E é assim, não tinha mais papel, sabe? Ele ia lá apresentar, né? Olhava na tela, assim, na televisão, apresentava ali e tomava decisões gerenciais na hora, com o dado, assim, fresquinho.
Poxa, massa. Vocês contaram muitas coisas aí, deu pra ver que tem muitos benefícios, mas também tem dificuldades, né? Assim, eu acho que se vocês fossem resumir, quais são os maiores desafios enfrentados quando vocês vão implementar essa solução, assim, de gestão da rotina? Você quer comentar? Eu acho que, assim, um grande desafio é sempre a implantação. Você implantar um produto é um grande desafio, porque ainda temos muitos clientes que mexem com sistemas, servidores físicos, né, on-premise. Então, tem sempre um desafio. Primeiro, porque tem questão de compliance, tem questão de TI, tem toda uma parte burocrática que você colocar um nosso sistema dentro do cliente. Então, parte desse passo aí que não é tão simples você chegar, beleza, eu estou com um produto aqui, me passa o acesso ao servidor, estou acessando e estou colocando. Não é assim. Então, tem sempre essas dificuldades. Agora, cliente a cliente, eu acho que a gente tem sempre E aí, voltando a falar disso, não é todo cliente que é o mesmo tipo de integração, é o que o Ali falou. Tem gente que tem SAP, PINs, banco de dados ou qualquer outro sistema que não seja mais conhecido no mercado. Então, tem sempre esses tipos de dificuldades que a gente acaba passando, esbarrando e superando para tá implantando os produtos, assim. Legal. Uma que até a Isa comentou é a resistência, né, dos operadores, a resistência das pessoas. Isso tem muito também, né? Exato. É natural, assim, toda vez que a gente vai querer implementar uma mudança, o ser humano, ele tende a sempre querer ficar na zona de conforto, né? Mesmo que você seja uma pessoa que gosta de inovar, fazer coisas novas, é natural do ser humano. Então, para o operador que está acostumado a fazer, né, falando de padronização na indústria, está acostumado a fazer sempre a mesma coisa, daquele mesmo jeito, você impor uma mudança para ele, às vezes, pode ser difícil. Mas, assim, estamos muito cientes disso, né? Então, em toda a homologação que a gente faz, a gente sempre reserva um tempo. Normalmente, a gente vai até o cliente, então, já faz muita diferença, porque a gente está ali, pessoalmente, para tirar qualquer dúvida. E fazemos sempre série de treinamentos, né, com os key users, ou também apresentamos para algum operador. A gente chega até a falar diretamente com o operador. Na Veracel, que a gente tem uma relação mais íntima, a gente vai até o operador e tenta entender o porquê que ele não está entendendo, e tenta explicar. Então, assim, resistência, é difícil, mas tem como superar, entendeu? Dando atenção mesmo. Mostrando os benefícios, né? Quando a gente começa a mostrar os benefícios de ter tudo integrado numa única plataforma, onde eu tenho todos os dados, os inputs, as análises, as informações, tudo ali, você acaba que fica mais fácil você justificar a mudança, né? É muito mais simples. Sem contar também as evoluções do próprio produto, né? Que isso acaba justificando, né? Você acaba evoluindo no produto ali para talvez resolver uma outra dor que o cliente tem. Sim. É uma porta justamente para isso. Legal. Bacana, massa. E aí, assim, a gente já está finalizando. Eu queria saber agora um pouco mais sobre o futuro, assim. Como vocês imaginam o futuro, a evolução dessa plataforma de gestão da rotina? Como vocês acham que vai ser daqui para frente? Como é que já está sendo? Então, assim, eu vejo muito futuro. A gente, se você falar assim, expectativas, né? Saindo de ambientes on-premise indo para um ambiente mais em cloud, né? Onde a gente... E aí, pensando muito para superar um pouco os nossos desafios, aqueles desafios voltados para implantação, que cada cliente tem um ambiente específico. Então, parte disso seria sanado se a gente conseguisse colocar o nosso ambiente, nosso produto em nuvem. Seria muito legal. E também a parte de a gente estar consolidando, ou melhor, utilizando inteligência artificial nos nossos produtos, né? Legal. Nos módulos que temos dentro do iPrime. Então, eu vejo muito como uma evolução natural. Principalmente porque a gente consegue... Nessa conversa mesmo, eu não tinha parado para pensar, tinha pensado aqui, mas o Ali falou do iProcess. O iProcess, basicamente, é a parte de controle e gestão de variáveis de processo, né? A indústria ela já tem
no Iomnia um produto voltado para predição de uma variável. Sim, usando inteligência artificial. Usando inteligência artificial. Inclusive, o kappa pode ser uma das variáveis que está dentro do iProcess. Sim. E aí, por que não, no futuro, a gente começar a predizer uma ou outra variável de maior criticidade ali dentro do iProcess, entendeu? Então, assim, por que não? Dado que a gente tem o histórico daquelas informações, a gente pode predizer com X horas de antecedência. Obviamente, existe todo assim, é muito fácil falar, né? Mas existe todo um estudo, uma parte estatística para verificar quais são as variáveis que realmente compõem aquela predição daquela variável alvo ali. Mas é uma das possibilidades que a gente tem para o futuro. Outra, a gente tem um produto, o otimizador, né? Hoje, o otimizador, ele não está, digamos que, incorporado 100% nessa parte de gestão da rotina. E aí, como a parte do otimizador, a gente poderia fazer... Assim, voltando um pouco mais, assim, falando de futuro, né? Eu acho que a gente pode estar utilizando inteligência artificial, agregando funcionalidade no que a gente já tem. Por exemplo, o caso do iProcess, que eu acabei de falar. Ou a gente está incorporando novos produtos para compor um ciclo. No caso, a gente tem um dos nossos módulos, é o Rota, né? E aí o Ali pode até complementar, falar um pouco mais melhor do que eu, que o Rota, ele é um aplicativo onde você atua passando por equipamentos, é isso, Ali? Você pode complementar aí, por favor? Assim, pode ser equipamento, basicamente inspeção de equipamentos, né? Mas não só equipamentos, você pode inspecionar uma área ou qualquer ponto, assim, que você queira que haja uma inspeção ali. Esse é o nosso bebezinho, né? Ele tá nascendo agora, mas ele tá, assim, muito queridinho, a gente está trabalhando muito com ele e está em processo de finalização, e já está levando ele para migração agora para a última versão. E ele pode gerar nota de manutenção. Ele gera nota de manutenção também, integrando com o SAP. E a gente está muito assim, focado em usar a inteligência artificial em alguma coisa para isso. Porque ele tem muita área para você fazer essa abordagem, né? Então, se você... tem toda vez que você passa num equipamento, ele, sei lá, está empoeirado, sabe? E aí você... ter, assim, alguma coisa que ele diz, aquele equipamento, ele tem um problema, sabe? E avisar isso, mas não ser algo... Por exemplo, o CEP, o controle de estatística de processo, ele olha uma variável histórica e aí ele te dá uma informação, uma ação base em algo que já aconteceu, passado, né? Então, a gente vai tentar pensar numa forma de transformar uma informação de passado para futuro, né, com a previsão, e essas informações, o iHouse, ele vai dar muito para a gente. Sem falar que, complementando, né, a gente pode compor um ciclo que o iHouse, ele vai, ao final do processo, ele gera notas de manutenção. O otimizador, ele está ali justamente para otimizar notas de manutenção. E aí, o operador, o fiscal, vai lá, o operador executa as ordens de manutenção e depois a gente tem o módulo de verificação disso, né? Então, a gente começa a fechar um ciclo, né? Onde a gente tem um módulo que a gente, através do aplicativo, a gente consegue gerar as notas, a gente consegue otimizar a programação daquelas notas para a execução das notas de manutenção e depois o fiscal consegue, através de uma outra aplicação, de um outro módulo, checar se aquela execução das ordens de manutenção foram feitas e tudo isso via sistema, tudo isso via uma única plataforma com as informações todas integradas. Então, eu acho que o futuro é muito em cima disso.
né? Obviamente, é um exercício de pensar o que a gente pode vir a implementar. A gente pensa também que colocar um chatbot na aplicação para que tenha, no primeiro momento, uma integração com o usuário, dando respostas para perguntas específicas de usuário, e a gente vai evoluindo com o tempo em relação a isso. Mas, ao meu ver, eu acho que é muito nesse sentido, né? De a gente fazer esse exercício daquilo que a gente tem e o que a gente pode vir a estar desenvolvendo para o futuro. Uma ideia futurista, assim, que a gente tem, inclusive, de usar nesse sistema de inspeção, rotas de inspeção, é justamente gerar, assim, conversas que a gente teve, né? Tipo, por que a gente não poderia, então, usar o nosso histórico de rotas para poder gerar uma rota mais crítica, uma rota de equipamentos críticos. A gente vê assim, sempre tem 10 equipamentos numa rota, 8 deles não são críticos e eles dão problema com muita raridade. Agora tem 2 que são perigosos, aqueles 2 ali, e na outra rota também tem 2 lá que sempre dá problema. Então, a outra lá tem mais 1. Então, fazer essa rota de equipamento crítico e aí ser uma rota mais inteligente, assim, mais otimizada pro operador e realmente nos pontos que é o que gasta... O tempo que ele vai gastar ali vai dar uma boa vantagem para ele, um bom lucro, assim, porque ele vai deixar de quebrar um equipamento importante ou um equipamento que quebra com frequência, ele vai ser inspecionado mais vezes. Então, esse tipo de coisa é uma ideia que a gente pode ter. Bacana. Bom. E, assim, isso a gente está falando ideias um pouco futuristas. Mas tem muita coisa que a gente já está fazendo agora. Então, por exemplo, até o chatbot que o Rico falou é algo que já está em planejamento. Então, assim, a gente ainda está definindo o escopo, né? Ainda está um pouco grande. Mas, assim, até ano que vem, no máximo, a gente já pensa em ter alguma coisa. Já ter alguma coisa ali respondendo, interagindo com o usuário. Exatamente. E com o piloto rodando. Isso aí. Então, assim... O legal é que tem muita novidade para vir. Então, a gente tá numa fase que a gente tá muito motivado, assim. Massa. A ideia é que nos próximos meses a gente migre, né, todos os módulos que a gente já tem na versão que a gente chama de 2.0, né, a versão atual, para a gente migrar para a versão 3.0 e que a gente está evoluindo nela em termos de arquitetura, né, que aí é ali o nosso mestre aí que está tomando as diretrizes, e em termos de funcionalidade também, que basicamente a gente listando, né, ao longo do tempo, ao longo dessa parceria, a gente está listando essas novas necessidades do cliente que não estão contempladas nessa versão atual, a gente está listando tudo, então preparando, a gente está fazendo uma série de brainstorms com o time, o que a gente pode atender de forma que atenda aquele cliente, mas que também que fique replicável, né? E a ideia, então, a gente já está desenvolvendo. A gente já tem 2, que é o iRoutes, né? Que é o de rotas, e o de checklist, de parâmetros operacionais, que já estão em desenvolvimento. A gente vai lançar até setembro. Eles já vão estar prontos, já vão estar implantados lá na Veracel. E o resto a gente vai migrando com os próximos meses. Legal, muito bacana. Assim, então, dá para ver que esse é um assunto que dá para explorar demais. A gente conseguiu falar bastante. Tem muito mais coisa ainda. E, além disso, também a inteligência artificial ela é muito útil, né, nesse caso. Né? Dá para aplicar de diversas formas. Diversas formas, com certeza. Isso daí é sonhar e fazer tem o muita exercício coisa. Isso aí. Massa. Gente, muito legal. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Acho que foi muito bacana. E é isso. Acabamos por hoje. Tá certo, gente. Obrigado. É isso. Valeu, gente. Obrigada. Gente. E agora que a gente canta? Bom, bora. A magia está no ar. Foi a deixa, né, ali. Não deixaram. Você tentou. Não, você pode até cantar agora. Porque pra quem não sabe, essa é a música oficial da nossa viagem pra Veracel, gente. Então, como a gente já vai sempre, essa música ela é frequentemente cantada. Mas... Então, tava no contexto do podcast, pô. Tinha que ter cantado. Tava. Show. É isso, gente. Beijos. Estamos aqui ainda, tá vendo? Perderam a oportunidade. Tá rolando ainda? Primeiro, eu acho que tá.